Meus irmãos, abra a Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios 8. Nós vamos ler do versículos de 1 a 13. O Mateus também pode colocar na projeção. O tema da mensagem é os limites da liberdade cristã. Esta semana eu vi um anúncio de uma pós-graduação chamada Gestão de Conflitos. Olha o nome do curso. Gestão de Conflitos, né? Eu já tinha visto essa matéria em curso de administração, né? Recursos humanos e gestão de conflitos tem uma matéria. Mas por quê? Porque se trata justamente da área relacional. E o que nós vamos falar aqui hoje tem a ver também com esta área relacional. Os limites da liberdade cristã, até onde nós podemos ir, né? Em obediência ao Senhor, mas também aqui, no relacionamento pessoal entre nós como igreja. Eu lerei todos os versículos, são poucos, um capítulo pequeno, 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, e aí então eu vou explicar o contexto, tá? Quem quiser acompanhar no telão, assim diz a palavra de Deus. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, entre aspas ali, né? Para nós, porém, há um único Deus, esse versículo é perfeito. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Até aqui. Quem está escrevendo esta carta é o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, aliás, Corinto era uma cidade politeísta. Haviam muitos deuses. Consequentemente, muitos templos. O templo mais conhecido, ou a deusa mais conhecida, era a deusa Afrodite, né? E que era imundo os cultos à deusa Afrodite,
onde envolvia orgias, como atos de adoração, enfim. Diante deste politeísmo todo, animais eram sacrificados a estes ídolos, lá na cidade de Corinto. E depois desses sacrifícios, desses rituais, o mercado de Corinto comprava essas carnes. Ao comprar as carnes, o mercado estava ali, cheio de peças de carne, né? Mas o que estava acontecendo? Os cristãos convivendo antes da sua conversão, convivendo naquele politeísmo, visitando os templos, numa cultura de rituais, de idolatria, estes se converteram. E depois da conversão, estava acontecendo um problema aqui. Nós não podemos comer carnes sacrificadas a ídolos. Por quê? Porque se comermos dessa carne, os espíritos maus, os espíritos maus vão nos prejudicar de alguma forma. Por isso que nós não podemos comer carne sacrificada a ídolo. Então o apóstolo Paulo vem e traz como resposta essa liberdade, que na verdade, em Cristo, nós estamos libertos. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta pelo menos 3 aspectos desta controvérsia de a convicção que eles tinham diante dessa situação. Vamos dar um exemplo prático. Moramos em Corinto, lá no Mercadão, aqui no Mercadão, né, de Aracaju, ali existem os açougues, né, vamos assim, aquelas barracas que vende peixes, vende carne, vende camarão, mas nós sabemos que muitos daqueles mercados compram carne lá do templo pagão, mas eles vendem aquela carne aqui. Eu, como cristão, eu posso comprar aquela carne que foi sacrificada a ídolo, levar para minha casa, fazer um bifinho e comer? Se eu te convidasse para jantar lá em casa, para almoçar lá em casa, para comer uma carninha sacrificada a ídolos, você iria? O que o apóstolo Paulo faz é responder justamente esta questão, com 3 aspectos. Primeiro, o princípio básico do amor. Segundo, a verdade fundamental sobre Deus. Terceiro, a consideração suprema para com o irmão. Vamos falar sobre cada um destes pontos. Primeiro, o princípio básico do amor, para que não haja tropeço. Os versículos de 1 a 3 aqui, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber, ou seja, nós sabemos de onde vem essa carne que o mercado oferece, que a gente compra e que a gente come. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, não basta só saber, você precisa levar em consideração o amor pelos seus irmãos. Vou explicar. Versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O que significa isso aqui? Primeiro, de um lado, existem os legalistas, né, aqueles que obedeciam à lei mosaica, enfim, e do outro lado, os liberais. Não, você pode comer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Paulo diz, o que importa entre vocês é o amor, não o conhecimento do legalista, ou seja, você não pode nada, ou você tem que seguir essas regras, ou o pensamento do permissivo, aquele que você pode fazer todas as coisas. O princípio de Paulo é, o amor deve reger aquilo que sabemos no intuito de edificar o meu irmão. Meus irmãos, se
Eu vou dar um exemplo do cálice, tá? Mas já quero deixar claro aqui, eu não estou fazendo apologia à bebida. Ok? Preciso deixar isso aqui claro. Porque a Bíblia condena a embriaguez. Mas um cálice de vinho, não. Mas se abusar no vinho, ou seja, falta de domínio próprio, há as consequências que o próprio texto de Gálatas, lá no capítulo 5, vai dizer que uma das obras da carne é a bebedice. Tá? Então a Bíblia condena as bebedices, festas regadas de bebidas que embriagam. Tá? A Bíblia é clara nesse sentido. Mas tomar um cálice de vinho é pecado? Não é. Porque a Bíblia diz que não é. Tá? Tanto que Paulo orienta Timóteo a tomar um cálicezinho por causa do seu problema de estômago. Mas em nenhum momento a Bíblia afirma que podemos nos embriagar. Pelo contrário, embriaguem-se do quê? Do Espírito, né? E não da bebida fermentada. Então, eu estou deixando claro aqui, eu não estou fazendo apologia à bebida. Eu mesmo, antes de Cristo, eu nunca bebi na vida, porque eu não gosto do álcool, não gosto da bebida. Já basta o álcool gel, né? Brincadeiras à parte, mas a bebida, tomar um cálicezinho, pronto. Aí eu te convido para almoçar, jantar lá em casa, ou então almoçar. E aí eu pego um vinhozinho e coloco ali no meu copo e tomo. Você se escandalizaria? Eu sei que alguns, sim. Mais uma vez, eu não bebo, tá? Mas algumas pessoas poderiam se escandalizar, alguns irmãos. Então, agora entra aqui o que Paulo está dizendo, ainda que eu tenha o conhecimento de que um cálicezinho, estou dando exemplo do cálice, mas Paulo está falando da carne, sacrificadas a ídolo. Ainda que eu tenha conhecimento de que um cálicezinho não é pecado, ou não interfere em hipótese alguma no meu tipo de relacionamento com Deus, na minha vida espiritual, ainda que eu saiba, por amor aos meus irmãos, eu não posso. Porque eu corro o risco de escandalizar. Ainda que os cristãos em Corinto, aqueles que já foram libertos e que entenderam que não tem nada a ver comer carne sacrificada a ídolo, que aquilo não interfere na sua vida espiritual nem nada, mas por amor ao meu irmão, eu preciso levar isso em consideração. Então, o primeiro aspecto aqui, o princípio básico do amor. Ainda que não me prejudique, ou não venha interferir no meu relacionamento pessoal com Deus, na minha vida espiritual, mas se há um risco de escândalo, eu não posso tomar o meu cálice, eu não posso comer uma carne que é sacrificada a ídolos, porque isso pode vir a escandalizar. Escandalizar quem? O apóstolo Paulo chama de fracos. Mas esses fracos não são os fracos na fé. São os fracos de conhecimento. Eles ainda não conhecem. Eles ainda não sabem profundamente o que podem, o que não podem, ou no reino espiritual o que acontece de verdade. Que aí então eu vou para o segundo aspecto, que é a verdade fundamental sobre Deus. Versículos 4 a 6. No tocante a comidas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, no mundo, nada é. E que não há, senão, um só Deus. Versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses,
no versículo que nós lemos está escrito deuses entre aspas, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, aí o versículo mais belo da Bíblia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Os ídolos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nada são. Ah, a carne foi sacrificada a ídolo. Pergunto, e daí? Se o ídolo nada é, quem é de verdade? Deus. Só existe um Senhor. E eu sempre digo, Deus na sua criação, Ele não criou deuses, deusinhos, para ficar competindo com Ele. Vamos ver quem é melhor. Não! Quem criou os ídolos foram os seres humanos. Na sede de se relacionar com o invisível, vamos dizer assim, com o Criador, ou com um Deus que eles, que Paulo inclusive, se não me engano lá em Éfeso, o Deus desconhecido, o apóstolo Paulo chama de o Deus desconhecido, nós por natureza temos a necessidade de adorar algo, por natureza. Por quê? Porque nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para adorar ao Senhor. Mas a pessoa que não conhece a Deus, ele fica apalpando, procurando o que adorar. Existem pessoas que adoram um time de futebol, morre por ele, briga, acaba o jogo, perdeu, eu sou Flamengo, a galera do Vasco vai lá e quer brigar, quer bater. O que é isso? Idolatria. Faz do time um ídolo, né? Tatua a marca do time. Um outro tipo de idolatria, partidarismo político. Idolatria, dar vida pelo partido, isso é idolatria. Que na verdade, o foco de adoração deveria ser somente Deus. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. Esse é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Isso sim é a verdade. Mas se eu coloco alguém ou algo substituindo a Deus, eu estou em pecado. Então, quem criou os ídolos, os senhores e os deuses, Paulo está dizendo aqui, quem criou fomos nós. Por quê? Porque eles nada são. Ou seja, cristãos de Corinto, se vocês comerem uma carne sacrificada a ídolos, está tudo bem. Olha o que diz o versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ah, tem lá o churrasco que foi da carne que foi sacrificada a ídolo. Posso comer? Pode. Se você comer, isso não vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Perdão. Se você comer, isso não vai piorar o seu relacionamento com Deus, não vai acontecer nada. Mas se você não comer, eu não vou comer por causa do meu relacionamento com Deus, é uma carne sacrificada a ídolo. O fato de você não comer também não vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é mediante a graça do Senhor. É através de Jesus. Porque se fosse mediante aquilo que eu como ou deixo de comer, o nosso relacionamento com Deus seria mediante as nossas obras, as nossas ações. Isso aqui me aproxima mais de Deus, se eu não comer, ou se eu não beber um cálicezinho. É um cálicezinho só, viu? Que eu estou falando aqui, eu não estou falando, né?
estou falando de bebedeira, não é isso. Então, o nosso relacionamento com Deus é este segundo aspecto. A verdade fundamental sobre Deus. Ídolos nada são. Há um só Deus. E lá em Corinto eles faziam desses deuses seus senhores e seus deuses. Mas esses deuses, antes da conversão, converteram. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, disse Paulo. Se tudo se fez novo, por que eu estou pisando em ovos aqui? Ah, mas essa carne eu não posso comprar, essa carne eu não posso comer. Aqui atrás tem a igreja católica, né? Eu fui criado na igreja católica, lá em Cuiabá. E eu gostava muito de participar das quermesses. Porque na quermesse tinha comida gostosa, viu? E tinha sempre o bingo. E no bingo era sorteado um frango com farofa, frango assado com farofa. Estão se identificando aí, né? Um franguinho com farofa. Pergunto. Alguém ganha, a sua vizinha ganha no bingo um frango lá da igreja católica, que foi oferecido a um santo, tá? Por exemplo. E essa vizinha fala assim: olha, é meio-dia e eu não consigo comer inteiro, toma aqui. Você aceita? Você come? Se baterem na minha porta com um frango desse, eu falo assim: cadê a coca? Gelada. Não nos prejudica, porque no reino espiritual, comer ou não comer não muda o meu relacionamento. Eu não entrei ainda na liberdade cristã, que é o próximo ponto, tá? Mas por que não muda? Eu sei que não muda, porque a Bíblia diz que não muda. Então, por isso, a verdade fundamental sobre Deus é essencial no nosso relacionamento com Ele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos o que podemos e o que não podemos. Se Ele disse: não matarás, não adulterarás, é isso, ó. Vou bater continência. É isso. Agora, se aquele está dizendo que não interfere, o apóstolo Paulo está dizendo, ótimo. Mas para isso eu preciso saber, eu preciso conhecer. E meus irmãos, a Bíblia diz que Deus peça sabedoria ao Senhor que Ele te dá. Agora, conhecimento é diferente. Conhecimento nós temos que buscar. Nós é quem temos que aprender. Nós temos que ler, nós temos que ouvir, participar de escola bíblica, assistir professores, né, que seja no YouTube, enfim, na internet, mas o conhecimento nós adquirimos. Acabei de ver um videozinho de 20 segundos, um pastor em cima de um monte, suposto pastor, com um cajado de papelão e mais 3, sempre tem assim os pastores lá, porque Deus disse a Abraão, pare de orar e marche em direção do mar, e o mar vai se abrir. A Abraão? Conhecimento. Que nem um seminarista pregando o texto de Zaqueu, né? Quando ele falou assim, Jesus então olhou para a árvore e disse: Nicodemos, desce da árvore. Nicodemos. Então nós temos que conhecer a Deus. Só há um Deus. Os ídolos nada são. Em Cristo estamos libertos. Não somos atingidos. Porque Cristo é por nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aleluia. Agora vamos para o terceiro ponto, terceiro aspecto. A consideração para com o irmão. Opa! Ah, não, então eu estou livre.
eu vou lá no mercado, inclusive a carne é até mais barata, porque vem de lá dos templos pagãos. E a carne é baratinha, se você for lá no mercado é mais caro. Mas nesse mercadinho já vem de lá. E já que não tem problema eu comer carne sacrificada a ídolo, me dá 10 quilos de carne aí para eu encher meu freezer. Eu posso fazer isso? Paulo está dizendo, você pode. Porém, você precisa considerar aqueles que ainda são fracos de conhecimento. E essa fraqueza de conhecimento está relacionado ao conhecimento que eles têm sobre o reino de Deus, o reino espiritual. A incompreensão ainda, talvez por causa dos seus ensinos do passado, ensinos familiares, ensinos culturais, uma tradição que quando eles se convertem, eles trazem junto esses resquícios pecaminosos, desconsiderando, talvez por falta de conhecimento, de que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todos os pecados, todos os erros foram apagados, foram pagos por Jesus. Mas alguns continuam assim com medo. É aquele negócio, você está andando na calçada, ali tem um despacho, atravessa a rua, vai que pega. Isso é desconhecimento sobre Deus. Então, eu preciso considerar, meu irmão, porque nem todos têm conhecimento. Os fracos acham que serão contaminados se comer aquela carne. Qual deve ser então a minha postura? Eu não devo comer. Por quê? Aí então o apóstolo Paulo instrui. Porque se você comer, olha só, a partir do versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Que liberdade? Em Cristo eu sou livre para comer a carne de ídolo, a carne sacrificada a ídolos. Não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, eu comprei uma carne sacrificada a ídolo porque eu sei que não tem nada a ver, mas eu convido aquele que é fraco de entendimento, e ele vendo eu comer, ele também vai comer, mas ele vai comer com a consciência pesada, porque ele não tem conhecimento. Então, nisso ele peca. Gente, olha que interessante. Nessa situação, ele vai comer algo forçadamente, porque o seu entendimento ainda é fraco, de que ele acredita que ele não pode. Mas se ele comer, ele peca. Aliás, eu peco contra ele e contra Deus. O pecado está em ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Vamos aplicar de novo no cálice. Se eu bebo um cálicezinho no almoço, eu convido uma pessoa que foi alcoólatra, mas que abandonou a bebida, e que entende que a Bíblia reprova a embriaguez, e ela reprova mesmo. Mas ela não entende que apenas um cálice pode ser parte de um cardápio, e ela pega aquilo e bebe, mas com a consciência pesada. Eu pequei contra aquela pessoa e contra Cristo, porque eu induzi aquela pessoa a fazer algo que ela ainda se incomoda por falta de conhecimento. Versículo 11. E assim, por causa do teu saber sobre a carne de ídolos, eu já sei, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, versículo 12, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Para encerrar, versículo 13,
Segura essa. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, vou acrescentar aqui, se a bebida serve de escândalo para meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Vou ler esse versículo, Mateus. Pelo que se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão. A pergunta que eu faço para a igreja é: qual é a sua disposição de abrir mão de algo que você sabe que não fere os princípios de Deus, mas que pode escandalizar a seu irmão, que você precisa abrir mão? Até onde você está disposto a isso? Meus queridos, a vida de comunhão na igreja é para que o outro cresça, é para o bem do outro. A filosofia hoje no mundo é: cada um tem a sua vida para cuidar. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Esse é o lema aí fora hoje. Nas redes sociais, eu vi uma pessoa cristã, né, convertida e tal, e estava gestante, e publicou uma foto nua, com os braços tampando assim, com a perna assim, e aí, cristã, e aí escreveu: demorei muitos meses para decidindo se ia publicar ou não esta foto, mas essa foto vai muito mais do que uma nudez. Essa foto aqui tem a ver com os meus valores, e aí vem com toda a justificativa que na consciência dela está tudo bem, mas aquilo pode vir escandalizar alguns. E detalhe, nós estamos falando de nudez, ainda que sem os detalhes, mas o cristão pode fazer uma coisa dessa? Se não fosse cristão, poderia ser até contemplado, ser visto como, sim, uma obra de arte, vamos dizer assim, uma arte, né? Era um passo de balé, enfim. Mas como cristão, eu preciso levar em consideração a igreja. Eu preciso considerar os meus irmãos. Eu não tenho, ou seja, quais são os meus limites na liberdade que tenho em Cristo? Os meus limites são os meus irmãos, para não ser pedra de tropeço na vida do meu irmão. Meu cavaquinho está chegando. Oh Deus, meu cavaquinho vai chegar já já. Está reformando lá, já tem uns 4 meses que está reformando ele. Um cavaquinho do Souto, quem conhece o instrumento vai saber. É um cavaquinho do Souto, 1995, modelo Valdir Azevedo. Está passando por uma bela de uma reforma com luthier lá em Mato Grosso. Já já ele chega. Eu posso tocar um sambinha do Jorge Aragão nele? Pastor, repreende, pastor. Será que vai mudar o meu relacionamento pessoal com Jesus? Eu cantar um samba que tem uma melodia linda? Não estou falando de músicas que vêm, uma música romântica. Não. Eu estou em Cristo, sou convertido genuinamente, pela graça de Deus eu fui alcançado. Salmo 40, Deus trocou os cânticos dos meus lábios, substituiu por hinos de louvor, firmou os meus pés sobre a rocha. Mas se eu tocar qualquer coisa
eu posso escandalizar alguém da igreja. Então, eu posso? Na minha liberdade cristã, considerando meus irmãos, a resposta é não. Pelo menos expostamente, eu não posso. Porque eu posso escandalizar. Então, para o bem da igreja, eu não faço isso. Teve um dia que eu fui no museu, eu acho que é museu aqui, e bem do lado do museu tem um ambiente assim, bem agradável, um barzinho, alguma coisa assim, e eu vi um grupo de choro, bandolim, cavaquinho, violão 7 cordas, pandeiro de couro, e eu cresci ouvindo isso. Tico, tico no fubá, carinhoso, pedacinho do céu, brasileirinho. Será que eu poderia ir lá ouvir? Eu poderia, isso não interfere na minha vida espiritual. Mas a pergunta é, e se algum irmão da igreja, fraco de entendimento, não é fraco na fé, tá, gente? Mas com menos conhecimento, eu vi o pastor sentado vendo pagode. Isso pode escandalizar? Então eu preciso considerar a igreja. Portanto, o meu limite é o meu amor por cada um de vocês. O seu limite é o amor por cada membro da igreja. Nós não podemos fazer o que queremos, ainda que aquilo que queremos não seja pecado, mas se vai ferir a consciência do meu irmão, eu preciso abrir mão, como disse Paulo. Se for escandalizar, eu nunca mais comerei carne. Profundo, né? É profundo. Então, para encerrar, a minha liberdade cristã está em Cristo. Mateus 15, 17 a 18 diz: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. O que contamina é o que a gente fala, não o que entra. Segundo, o conhecimento bíblico que eu tenho não me dá liberdade para fazer o que eu quiser. 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E por último, a minha liberdade cristã deve edificar os meus irmãos. Encerro com a frase do pastor Rick Warren, que ele diz: certas coisas não são necessariamente erradas, mas simplesmente não são necessárias. Não é uma questão de bem ou mal, mas às vezes é uma questão de bom ou melhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós não queremos ser motivo de tropeço, de escândalo para nenhum irmão, muito menos para toda a igreja. Por isso, ajuda-nos em nossa caminhada de fé. Dá-nos sede por conhecer mais e mais a Tua palavra, as Tuas instruções, para que sejamos bênção para os nossos irmãos, motivo de edificação e não de tropeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.